estivemos em outros lugares, Senhor, mas não há lugar melhor onde estás. Glória a Deus. Não há lugar melhor onde estás, Jesus, senão em tua presença, senão te servindo, Pai. Obrigado pela tua filiação, Pai. Obrigado, Pai, porque nós somos filhos, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua graça, Pai, que nos alcança, que nos permite ser filhos de Deus, filhos de Deus. Oi, gente, eu gostaria de estar compartilhando com vocês agora uma palavra, mas antes de ler o versículo, eu gostaria que você fechasse seus olhos aí e que a gente pudesse fazer uma oração agora antes da gente iniciar, amém? Senhor, nós sabemos que em todo tempo o Senhor quer falar conosco. Nós sabemos que em todo momento o Senhor deseja falar ao nosso coração. E nós te pedimos, papai, fala conosco através dessa live neste momento. Nós te agradecemos por esses louvores, por o Senhor já está falando conosco. Continua falando agora conosco também, Pai. Continua ministrando o nosso coração, manifestando a tua vontade na nossa vida, Pai. E Espírito Santo, nós te damos total liberdade aqui neste lugar agora. E eu te peço, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através de mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero compartilhar com vocês um versículo, não precisa abrir porque é bem pequenininho. Então eu gostaria apenas que vocês estivessem atentos, tentando se distrair o menos possível. Tá lá em Gênesis 3:9 e diz assim: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E essa é a pergunta que eu quero deixar hoje para vocês. Onde você está? Né? Quando eu faço essa pergunta, eu quero que vocês reflitam numa questão. Será que a gente está trilhando um lugar de obediência? Será que a gente está andando por um lugar onde agrada o Senhor? Ou será que a gente está num lugar onde a gente está interessado nos nossos próprios prazeres, nas nossas próprias vontades, e não necessariamente fazendo aquilo que é da vontade do Senhor que a gente faça? Bom, aqui, para contextualizar, esse versículo está dentro do capítulo 3 de Gênesis, que vai relatar a queda do homem. Né? Nós sabemos que Adão e Eva, eles pecaram, né? E depois, por causa disso, por causa do pecado, eles foram expulsos do paraíso, né? E nós sabemos que quando nós desobedecemos a Deus, né, a gente está fora da proteção dele. E quando a gente obedece, a gente é abençoado, né? Acho que todo mundo já ouviu aquela frase: obediência gera bênção. Quando a gente obedece, a gente está cercado da proteção de Deus. Mas quando a gente escolhe desobedecer, a gente colhe maldição para a nossa vida, né? E aqui, quando Adão e Eva pecou, eles escolheram colocar a vontade deles na frente da obediência a Deus, né? E quando eles fizeram isso, o que aconteceu? O pecado entrou, né, no mundo, né? E hoje a gente tem muitas coisas ruins, a gente tem destruições, a gente tem brigas, a gente tem o mal no nosso meio por conta do pecado que entrou, né? E o que a gente tem que parar para pensar quando a gente pensa em Adão e Eva, em todo esse cenário, né, da destruição, da maldade, a gente para e reflete e pensa que Deus, ele não perdeu o controle da situação, ele tinha um plano, né? E o plano dele era Jesus. Jesus veio para que a gente fosse liberta desse pecado, para que a gente fosse liberta das trevas e para que a gente fosse transportado para o reino da luz, né? Por meio de Jesus nós temos a salvação eterna, né? E a verdade é que Deus, ele nos criou para que nós tenhamos relacionamento com ele, né? Foi por isso que Deus criou eu, você e toda a humanidade, para que a gente tenha relacionamento com ele. Esse é exclusivamente o propósito pelo qual nós fomos criados, né? Quando nós não nos relacionamos com Deus, nós estamos totalmente fora do propósito original de Deus para a nossa vida, né? Então a gente precisa entender a importância desse relacionamento. E quando Deus, ele entregou o seu Filho por nós, pelos nossos pecados, ele escolheu nos amar. E porque ele escolheu nos amar, nós também amamos a ele.
E quando eu digo que eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. Porque quando eu amo alguém, eu quero agradar essa pessoa. Quando eu amo alguém, eu me entrego para essa pessoa, né? Quando a gente aceita Jesus e a gente decide caminhar com Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele, né? Então, nós devemos nos entregar completamente, sem nenhum tipo de reserva, né? Quando eu digo assim, eu aceitei a Cristo, então não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Ele vive em mim, eu tenho que fazer aquilo que é da vontade dEle. A minha vontade, ela deve ser deixada de lado, né? E eu devo focar na vontade de Deus, né? Eu passo a viver para Ele, então eu passo a fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Eu estou aqui na Terra para cumprir um propósito. E eu só vou cumprir esse propósito se eu fizer a vontade do Senhor. Se eu colocar minha vontade na frente da vontade do Senhor, eu vou estar fora desse propósito. Eu não vou estar debaixo da proteção de Deus que Ele tem para minha vida. E é por isso que é tão importante a gente entender que se eu entreguei a vida para Ele, então eu sou dele. Eu não sou mais meu, eu preciso me relacionar com Ele, né? E relacionamento, a gente pode ter um relacionamento superficial ou a gente pode ter um relacionamento profundo, né? E o desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento íntimo com Ele, né? E para isso eu preciso gastar tempo, eu preciso estar com Ele, né? Jesus, ele gastava tempo com o Pai, ele passava tempo com o Pai, ele estava em todo instante com o Pai, né? E Jesus, ele foi um homem totalmente obediente, ele foi obediente até a morte de cruz, né? E quando eu paro para refletir nisso, eu penso, será que eu estou sendo uma pessoa obediente em todo o tempo? Será que eu estou buscando o meu Pai a todo tempo, assim como Jesus buscou e esteve com Ele, sendo obediente? A gente tem que olhar para Jesus e ver um exemplo a ser seguido. Eu preciso olhar para Jesus e falar, eu preciso ser como Jesus. Eu preciso agir como Ele agiu, eu preciso fazer o que Ele fez, eu preciso ter esse relacionamento profundo com Deus, assim como Ele teve. Porque assim como Jesus, ele estava aqui na Terra para cumprir o propósito, e ele cumpriu porque ele foi obediente, eu também devo ser obediente para que eu chegue até o meu propósito, para que eu cumpra o propósito que Deus tem para minha vida, né? E então, à medida que a gente vai se relacionando, a gente vai entendendo que a gente precisa subjugar a nossa carne, a gente precisa deixar as nossas vontades, os nossos prazeres de lado, e nós precisamos fazer aquilo que o Espírito diz que a gente deve fazer, aquilo que o Espírito Santo está dizendo que a gente deve fazer. A gente deve ser guiado em todo momento por Deus. Ano retrasado, eu precisei fazer uma escolha muito importante na minha vida. Eu precisei olhar para 2 lugares, para 2 direções e fazer uma escolha, qual caminho eu ia seguir. Eu podia seguir o caminho da minha faculdade e eu podia seguir o caminho do Cavando Fontes. E a minha vontade era fazer a faculdade. Mas aí o Senhor já estava falando comigo, porém eu estava ignorando a voz dele. E aí o Espírito Santo me convenceu em um certo momento, um determinado tempo, de que o caminho que eu deveria seguir era o Cavando Fontes e não a faculdade, porque essa era a vontade, esse era o propósito que Deus queria para minha vida. Mas eu podia escolher. Deus não iria me obrigar a vir para o Cavando Fonte. Eu poderia escolher talvez ter feito a minha faculdade, estar hoje dentro de uma faculdade. Mas acontece que eu escolhi ser obediente. Eu escolhi esse caminho da obediência para minha vida. Então, quando eu vim para cá, o Senhor ele começou a moldar o meu caráter, Ele começou a mudar coisas em mim. Eu tive que renunciar coisas em mim, porque o relacionamento tem isso, o relacionamento tem renúncias. A gente vai precisar renunciar algumas vontades, alguns desejos. E eu precisei fazer isso a partir do momento que eu aceitei aquilo que Ele tinha para mim e aceitei aquilo que Ele queria para mim. Então, aqui no Cavando Fontes, eu aprendi a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eu aprendi a afinar os meus ouvidos e conseguir ouvir a voz dEle, aquilo que Ele tinha para mim, a direção que Ele queria para mim. E dentro de tudo isso, eu também tive muitas bênçãos. Eu ganhei muitos mimos de Deus. Eu ganhei muita coisa que o meu coração estava desejando. E isso que é o legal, quando a gente está dentro do propósito de Deus, o Senhor, Ele nos abençoa. Deus, Ele é um Pai bom, Ele deseja coisas boas para os seus filhos. E quando nós nos preocupamos em fazer a vontade dEle, em estar agradando a Ele, Ele também vai nos mimando, Ele também vai nos presenteando, Ele vai concedendo os desejos do nosso coração. Ele vai cuidando de tudo aquilo que nos agrada, porque o desejo de Deus é nos ver felizes.
E quando a gente está dentro do propósito, a gente está 100% feliz. A gente se sente feliz quando a gente está dentro do propósito. Quando a gente está fora do propósito, a gente sente um vazio, a gente não se sente completo, a gente fica cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Mas quando eu estou dentro do propósito de Deus para minha vida, eu tenho plena felicidade nisso. Eu consigo me sentir completo nisso, eu consigo sentir satisfação em estar fazendo isso, né? Mas nós sabemos também que durante o processo da caminhada a gente vai passar por algumas dificuldades, a gente vai passar por algumas aflições, por perdas, né? Por dores. A gente sabe que a gente não está imune disso aqui no mundo, né? Jesus disse, tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós também podemos vencer. E nós vencemos isso através do relacionamento. Nós vencemos isso através da palavra, que é a espada do Espírito, né? Quando nós nos relacionamos, quando nós temos intimidade com o Senhor, a nossa fé, ela vai aumentando, as nossas forças, elas são renovadas, o nosso ser se enche de alegria, nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele está conosco, que Ele está nos direcionando, que Ele está nos guiando em todo momento. Então, quando eu estou me relacionando com Deus, Ele vai me fortalecendo na caminhada. E quando eu estou preocupada em ter esse relacionamento com Ele, Ele vai trabalhando no meu ser. E eu vou me fortalecendo durante as aflições, durante os tempos de crises, né? O que a gente tem que entender é que a gente não pode se afastar de Deus. A gente não pode deixar de ter o relacionamento com Ele. Quando eu entendo que eu preciso me relacionar com Ele, então todas as coisas vão fluir. E tudo vai fluir para que eu cumpra o propósito dele aqui na minha vida. Eu e você estamos aqui para cumprir o propósito. A gente não está aqui à toa simplesmente por estar, né? Eu e você não nascemos porque, sei lá, a gente nasceu por acaso. A gente está aqui por um propósito, porque Deus escolheu que a gente estivesse aqui. E nós precisamos, sabe, olhar para o sacrifício de Jesus e falar assim, eu vou fazer valer a pena o sacrifício de Jesus na minha vida. Eu olho para Jesus e eu quero que o sacrifício dele vale a pena na minha vida. Eu quero fazer as coisas para Jesus, eu quero viver para Ele, eu quero de fato ser grata por aquilo que Ele fez comigo, sabe? E por isso, pela minha gratidão e pelo meu amor, eu também quero manifestar o reino dele aqui na terra. Eu quero ser usada para a glória dele. Todas as coisas que eu faço, tudo aquilo que eu anseio, que eu desejo, deve ser para a glória de Deus, né? E não para a nossa própria glória, para os nossos próprios prazeres. Eu preciso entender que eu preciso e eu estou aqui para manifestar o reino de Deus na terra, né? E nós podemos estar dentro da igreja e ainda assim não manifestar o reino de Deus. Nós podemos estar dentro da igreja e ainda assim não cumprir a vontade de Deus na nossa vida. É por isso que nós precisamos estar atentos, né? Nós não devemos ser como Adão e Eva que deram ouvidos à serpente. Nós não podemos dar ouvidos à serpente, nós devemos dar ouvido ao Espírito Santo, aquilo que Ele está a todo momento falando ao nosso ouvido, aquilo que o Senhor está a todo momento, este é o caminho, andai por Ele, este é o caminho, andai por Ele. É essa voz que a gente deve se atentar, não é a voz dos nossos prazeres, a voz dos nossos projetos, dos nossos planos, porque quando nós vivemos para Cristo é o que importa para Ele que realmente importa, não são mais as minhas vontades. Não é mais aquilo que eu quero, é o que Ele quer para mim, né? E é por isso que a gente deve estar constantemente buscando o Pai, para que a gente não erre direção, para que a gente não erre o caminho, para que a gente não seja desobedientes, né? Para que a gente não seja rebeldes, para que a gente esteja num ambiente de proteção, né? Quando eu sou obediente, eu estou num caminho de proteção. E o mais legal de tudo isso é que no final, quando nós nos encontrarmos, né, com Cristo, a gente vai poder olhar assim para trás e poder dizer, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Eu fiz aquilo que o Senhor queria que eu fizesse na terra, né? Eu manifestei a glória dele e poder olhar para Jesus, poder abraçar ele, poder sorrir, olhar nos olhos dele, né? E dizer o quanto a gente amou Ele, o quanto a gente cumpriu a vontade dele aqui na terra e ao mesmo tempo a gente ser correspondido por Ele, sabe? Assim como Deus olhou para Jesus, né, lá em Mateus 3,17 e falou, este é o meu filho amado, a quem eu me agrado, da mesma forma eu quero estar no céu, chegar no céu e quero que Cristo olhe para mim e diga, esta é minha filha amada. Eu quero que o Pai olhe para mim e diga, esta é a minha filha amada, a quem eu muito me agrado.
sabe? A gente deve agradar a Deus, a gente está aqui para isso, porque esse é o plano, essa é a vontade do Senhor, que a gente esteja aqui para manifestar a vontade dEle e o reino dEle. Então que a gente possa parar hoje para refletir, né? Se você é uma pessoa, por isso que eu fiz aquela pergunta no início, se você é uma pessoa que está no caminho, talvez, das suas vontades, dos seus prazeres, ou do comodismo até mesmo, você precisa entender que você precisa fazer uma escolha hoje. E você precisa decidir caminhar pelo caminho da obediência. Porque talvez você esteja trilhando um caminho perigoso, um caminho da desobediência, um caminho que talvez não esteja agradando ao Senhor. E nós devemos agradar ao Pai, né? Principalmente quando nós entregamos a nossa vida a Ele e dizemos que a nossa vida é dEle. Se a nossa vida é dEle, então eu preciso fazer com que a minha vida agrade a Ele, né? Então se você hoje está nesse caminho, né? Se você entende, compreende que você está num caminho talvez dos seus prazeres e de viver a sua vontade, né? Que você hoje possa declarar com a sua boca que você quer seguir o caminho de obediência, que você quer seguir um caminho seguro, né? Que você quer ter a proteção de Deus e que você quer manifestar o reino de Deus aqui na terra. E se você é uma pessoa que já trilha esse caminho, né, da obediência, do centro da vontade de Deus, se você entende que você é uma pessoa que já está caminhando para que o propósito dele seja manifestado aqui na terra através da sua vida, que você possa continuar se relacionando com Deus, tendo cada vez mais intimidade, né, estando cada vez mais estudando a palavra, deixando que Cristo manifeste a glória dele na sua vida, né, que ele trabalhe no seu caráter, para que você continue firme na caminhada, sabe, para que no final você combata o bom combate e para que Cristo ele possa ser manifestado na sua vida aqui hoje. Amém? A gente vai fazer uma oração agora. Gostaria que vocês fechassem os olhos para que a gente pudesse agradecer por essa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor ministrou agora aos nossos corações. E nós queremos declarar, Pai, com a nossa boca, que nós queremos trilhar um caminho de obediência, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti e, de fato, ela não é mais nossa, mas ela é totalmente sua, Jesus. Nós entregamos ela a Ti e nós queremos manifestar a Tua glória aqui na terra. Usa a nossa vida. Usa, Pai, todo o nosso ser para a Tua glória. Nós não queremos viver para as nossas vontades, nós não queremos viver para os nossos próprios prazeres e desejos, nós não queremos viver, Pai, talvez para aquilo que a nossa carne grita e anseia, mas nós queremos subjugar ela, Deus, nós queremos matar ela a cada dia, para que o nosso espírito, Deus, possa ser fortalecido, para que o Senhor venha ser manifestado na nossa vida, Pai, e que no final nós possamos nos encontrar contigo, Pai, e o Senhor possa olhar para nós e dizer: este é o meu filho amado, a quem eu muito me agrado, Pai. Faça o teu querer na nossa vida, Pai, em nome de Jesus.